querido, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu quero falar com vocês sobre a vida de Deus e o Deus da vida. Falar sobre o Deus vivo ou sobre a vida de Deus faz parte da doutrina da teontologia, a doutrina sobre um ser chamado Deus. A doutrina de Deus é um aspecto central da grande parte do restante da teologia. A perspectiva que a pessoa tem de Deus pode ser considerada como aquilo que supre toda a estrutura em que sua teologia e seu conhecimento sobre Deus será edificado. Vai ser a estrutura de como sua vida será vivida e de como seu ministério será exercido. Se a partir dos estudos das Escrituras não crermos, não sentirmos que Deus é vivo, é possível que tornemos os nossos estudos sobre ele num assunto excessivamente especulativo. Termos conclusões apenas especulativas e essa conclusão se tornará o objetivo final do nosso estudo. Mas não. Conhecer Deus em seu objetivo final deveria ser nos relacionarmos com ele. O entendimento de que o Deus sobre o qual meditamos, estudamos, é vivo, nos faz desejar se aproximar dele cada vez mais. Aqueles que possuem um relacionamento pessoal mais próximo com Deus não evitam a investigação, não fogem da reflexão sobre como Deus é. Não há nesses crentes um medo da tentação de escorregarem para o lado oposto, se tornar alguém que não honra e não teme Deus. Não, porque eles pensam, eles sabem que o Deus sobre o qual eles estão estudando, o Deus quem eles pesquisam ou sobre quem eles pesquisam, é o Deus vivo. E para esses crentes, a investigação da natureza de Deus não é uma imposição especulativa, pois eles sabem que não se pode saber de Deus aquilo que Deus não revelou. Não há nenhum salto místico sobre algo indefinido quando estudamos sobre Deus. Não. Quem sabe que ele é vivo tem prazer em estudar sobre ele, em pesquisar. E depois dessa pesquisa, a gente simplesmente adora, porque nós sentimos a presença desse Cristo vivo. As Escrituras não defendem a existência de Deus, elas simplesmente afirmam: Deus é vivo. Hebreus 11:6 diz que qualquer pessoa que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é recompensador. Isto significa que a vida de Deus é um dos aspectos elementares de sua natureza e de nossa fé. Você se aproxima de Deus crendo que ele existe. A vida de Deus, ou a crença de que Deus é vivo e autoexistente, é o básico da nossa crença. E isso é o que o ímpio ateu não tem. O básico. Deus vive. Pensamos a partir do Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento entendia que deviam a Deus toda a sua existência. Não que fossem apenas pessoas religiosas, mas eles sabiam que a razão da sua existência repousava na realidade da existência divina. Seria mais fácil duvidar da própria existência do que da existência de Deus. E uma das realidades divinas apresentadas nas Escrituras Sagradas é que Deus é vivo. A vida de Deus, o Deus vivo, é um tema, é uma doutrina apresentada nas Escrituras com frequência. Como eu disse, desde o Antigo Testamento, e nós temos confirmações disto no Novo Testamento. É o Novo Testamento que lança luz sobre o Antigo Testamento. Você percebe no Antigo Testamento, tão certo como vive o Senhor, expressões como essa de Eliseu para Elias, expressões comuns nos votos, 1 Samuel 14:39, tão certo como vive o Senhor. Essas expressões mostram uma forte consciência de Deus como o vivo. No Novo Testamento, a grande confissão de Pedro acerca de Deus mostra da vida de Deus, ou mostra a vida de Deus. Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outros exemplos
podem ser multiplicados no Antigo Testamento. Paulo diz que nós somos santuários do Deus vivo, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 22, diz que o Monte Sião é chamado de a cidade do Deus vivo. E o anjo no céu, em Apocalipse 7, leva o selo do Deus vivo. Agora, que implicação isso gera em nós? Primeiro, Deus é vivo porque se coloca em oposição a toda idolatria de imagens esculpidas, toda idolatria a ídolos de qualquer tipo. Por quê? Porque os ídolos são inanimados, são incapazes de falar, têm de ser transportados porque não conseguem andar. Jeremias 10, 5 diz que os ídolos são sempre colocados em oposição ao Deus vivo. E no versículo 10 diz que cultuar um ídolo é cultuar um objeto morto e profissional. Agora, qualquer tentativa de retratar o Deus vivo e verdadeiro em uma imagem é uma abominação, porque o Deus vivo não pode ser reduzida a uma imagem inanimada dele mesmo. Na primeira carta à igreja em Tessalônica, no capítulo 1, versículo 9, Paulo traça um contraste entre os ídolos dos quais eles, os crentes, haviam se afastado e o Deus vivo que agora eles se converteram e a esse Deus eles servem. Então a Bíblia apresenta a vida de Deus em contraste com os ídolos. Segundo lugar, a ação de Deus no drama da criação, queda, redenção e glorificação é, sendo vida, dando vida, punindo, tirando a vida e restaurando todas as coisas, devolvendo vida ao que está morto e renovando constantemente a vida sendo restaurada. Além disso, o alvo para o qual movem-se todas as coisas é a consumação final, que é chamado na escatologia de estado eterno, vida eterna com Deus. Dizer que Deus é vivo não é apenas uma clara identificação entre Deus e vida, Deus igual a vida. Não, é uma falsa equação fazer isso com Deus, ou entender que ele é um tipo de força de vida que opera no universo. Qualquer que seja a vida no mundo ou no homem, é de Deus, mas não é Deus. Ele não deve ser compreendido como simplesmente uma matriz de vida, de modo que a partir de uma matriz de vida se entenda simbolicamente que ele é vivo. Ele, Deus, é a própria essência da vida. E como a essência da vida, ele gera vida como quer, quando quiser, em qualquer lugar. Não é porque o homem vive que se concede vida a Deus. Antes, é porque Deus vive que o homem tem alguma vida. Porque Deus vive, o homem pode também viver. Tanto fisicamente pela graça comum, quanto eternamente em sua presença, pela sua graça salvadora e restauradora. Terceiro lugar, Deus possui vida em si mesmo, e isso nos faz glorificá-lo. João capítulo 5, versículo 26, Jesus falou que ele possui vida em si mesmo. Nunca para Deus existiu uma não-vida. Nunca houve uma semente primitiva da qual emergiu a vida divina. É por isso que ele é alfa e ômega. Ninguém deu a ele e não tem para quem ele passar a fonte de vida. Tudo converge nele. A vida do mundo não é essencial para a vida de Deus. Deus não está em progresso ou em processo de vida, como se fosse uma divindade crescente em cada desenvolvimento da vida no universo. Não. Cada desenvolvimento que há no universo veio da vida de Deus em Gênesis 1. Ele tem vida em si mesmo. Ele não possui suplementação e nem necessita. Tudo o que é processo e crescimento nesse universo se deve à vida que Deus fez brotar no universo e no ser humano. Por isso, Paulo pergunta, quem primeiro deu a ele? Deus nunca foi causado, meus irmãos. Ele nunca desejou existir
pois nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Nunca houve um tempo em que ele não fosse Deus. Para Deus não existir seria logicamente contraditório. Em quarto lugar, Deus é o Deus vivo no sentido de ser o possuidor de toda plenitude. Deus não vive só no sentido de ter plena existência animada, mas também de que sua vida é uma vida de riqueza, vitalidade. Não é que Deus possui essa vida no máximo grau possível, pois a medida seria quantitativa. Se tem medida, é quantitativa. Se é quantitativa, a Deus é inaplicável. Não, a vida divina é imensurável, ilimitada, transbordante. A vida de Deus é o genuíno rio que continuamente faz brotar correntes de água viva. A vida plena não é só a vida de Deus, mas também a vida de tudo o que vem dele. Isso se chama misericórdia, porque o que ele faz ministra vida e vida plena. Em quinto lugar, eu sei que tu tá dando glória a Deus aí, né, irmão? O fato de que Deus é o Deus vivo significa que ele é o Deus contemporâneo. Ou seja, a vida de Deus não é um evento passado, como se tivesse vivido em alguma outra época e agora deixou de existir. Não. A revelação máxima do Deus Pai, Jesus, disse: estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Para o Cristo encarnado, a morte é passado, mas a vida é eterna. Qualquer um que, por acaso, afirme a morte de Deus, simplesmente está mostrando sua condição de morto. Qualquer um que diga que Deus morreu está confessando que não é capaz de ver nem conhecer aquele que é a própria essência da vida. Pois o nosso Deus está intensamente vivo agora, agindo de um modo que possamos nos alimentar e nos edificar no tempo em que vivemos. Sexto lugar, afirmar a vida de Deus é dizer que todas as atitudes que nos fazem entender que os encontros vivos de Deus com as pessoas na Bíblia nos ensinam até hoje, isso indica que ele é o Deus vivo que age agora, a partir das Escrituras Sagradas, e também de um modo que muitos não podem registrar, mas veem, sentem e testemunham as grandiosas obras realizadas de Deus neles. Aqueles que dizem que os milagres ocorridos nos tempos bíblicos não podem ocorrer hoje estão longe da vida de Deus. Dizer que Deus vive é olhar para os encontros vivos de Deus com os homens nas Escrituras e não entendê-las como pertencentes a um tempo remoto. Não, é trazê-las para os dias atuais. Aqueles que dizem que o que ocorreu lá não pode ocorrer hoje, eles estão longe da verdade e estão próximos demais da teoria de que Deus está morto. Estes estão tentando confinar Deus ao passado. Do mesmo modo, eles estão se colocando contrários ao Deus vivo, porque o Deus vivo está agindo agora. De todas as formas, todo culto que formula adorações que são mecânicas e mortas, toda afirmação de fé vazia, simplesmente com palavras repetitivas, todos os cultos, mesmo que prestados a Deus, mas que sejam enfadonhos, monótonos e rotineiros, estão se igualando à teoria da morte de Deus. O Deus contemporâneo é o Deus vivo, que deve ser honrado em um culto vivo, com obediência viva. O Deus encarnado nunca participou de velório. Jesus era um estraga-velório. E esse mundo de morte precisa de pregações vivas
sobre o Deus vivo. Vivemos em um mundo de incertezas. Muito do que sabemos e cremos está condicionado por uma palavrinha se. Viveremos mais 10 anos se nossa saúde se mantiver. Poderemos nos aposentar com mais conforto se nossos investimentos ou planos de previdência não falharem. Estaremos seguros se as defesas do nosso governo não cometerem erros. Desfrutaremos da comunhão dos nossos amigos se nada de mal acontecer a eles. Agora, irmãos, pense sobre Deus. Não existe essa palavrinha se a respeito da vida, dos propósitos e dos planos do nosso Deus. No caso de Deus, não há necessidade de dizer se Deus, se, não. Uma coisa é certa. Ele viveu, ele vive, ele viverá. Ele foi, ele é, ele sempre será. Não existe se para com Deus. Essa é a nossa certeza. O meu Deus vive. Ele também é o seu Deus. Diga glória a ele aí nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal.